Olá, Dr. Rogério Curso Almeida, bem-vindo ao nosso canal. Antes de mais nada, comentem, deem o seu like, inscrevam-se, deem o sininho, tá bom? E vamos começar mais um tema. Gente, olha só uma coisa, no capítulo anterior, nossa, tá parecendo uma novelinha, né? Mas não é, que a gente tá precisando fazer umas orientaçõezinhas aí sobre os cuidados com o recém-nascido, e os vídeos, eles têm que ser um pouquinho menos extensos, para que a gente possa poder passar todas as informações para vocês, tá bom? Então é o seguinte, a gente terminou o último capítulo da nossa viagenzinha, né? Cuidados com o recém-nascido, e a gente falou sobre aqueles cuidados que a gente tem que ter quando o bebê estava chegando em casa, lembra? Chegou em casa com o papai e com a mamãe, que eu falei para vocês, olha, tomem cuidado com as visitas, né? Porque pode acontecer de ter algum tipo de contaminação pro bebê, tudo. Então, a gente terminou lá, finalizou o nosso 9º vídeo falando sobre alguns cuidados, né? Principalmente com o banhinho do bebê, com a amamentaçãozinha do bebê, asepsia, limpezinha, certo? E aí, quando eu tava ali falando para vocês que eu tinha que tomar muito cuidado quando estivesse trocando o bebê, para que não fizesse uma asepsia que fosse de trás para frente, sempre de frente para trás, com um algodãozinho e água, não utilizar lenço umedecido, porque lenço umedecido tem perfume e às vezes rouba um pouquinho da pele do bebê, tira um pouquinho da pelezinha do bebê, né? Fica descamadinho, fica vermelho. Isso pode dar dermatite de fralda. Eu falei para vocês também sobre o uso de fraldas, que as fraldas deveriam ser descartáveis, mas brancas, não aquelas fraldas com corante verde, azul, vermelho, rosa, certo? Que isso não é muito bom, porque quando a criança sua naquela regiãozinha ali, ela pode fazer o quê? Ela pode fazer com que esse suor contamine a pele e aí comece a descamar um pouquinho da pele e provocar dermatite de fralda, tá certo? Então, fraldas brancas, tá bom? Para que não haja reações alérgicas também com o bebê. Bom, passou o primeiro dia, passou o segundo, o bebê tá lindo, maravilhoso, a vovó viu, o vovô viu, aí no outro dia veio um outro parentezinho, o papai e a mamãe estão super felizes. Então aí o que acontece? Vamos nos preparar para a primeira consulta com o pediatra. Essa consulta ela pode ser geralmente feita após o 7º dia de vida, ou às vezes se o bebê estiver bem, não tiver problema nenhum, até o 15º dia de vida, tá bom? O importante é não expor este bebê a pessoas nas ruas, porque as aglomerações podem trazer algum tipo de vírus, bactérias, fungos. E vai aí um recadinho, tá bom, gente? Por favor, bebê, ele tem que ser carregado no colo, tá certo? Eu vejo às vezes algumas mãezinhas, sem querer, por às vezes não estarem bem orientadinhas, trazendo os bebês pequenininhos, recém-nascidos no próprio carrinho. Isso não pode acontecer, tá? A coluninha do bebê é muito sensível, ela requer muitos cuidados, tá bom? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, aí foi lá, agendou sua primeira consultinha com o pediatra, tanto na saúde pública, tá certo? Como também na saúde suplementar, às vezes aquele bebezinho que precisa ser avaliado, tudo para a mamãe poder tirar suas dúvidas. Eu sempre falo para as mamães, peguem um papelzinho ou então o próprio celular, anota suas dúvidas todas para você na hora poder tirar essas dúvidas com a gente, nessa tua primeira consulta. O papai normalmente vem também, é muito importante que o papai esteja presente junto com a mamãe para dar aquela força, tá certo? Porque a mamãe precisa, ela se sente frágil nessas horas, ela precisa do carinho do papai, né? E outra coisa, eu sempre falo assim, às vezes acordou de madrugada, tá cansadinha, nunca deita, porque eu já vi casos de crianças broncoaspirando o leitinho, porque às vezes a mamãe pega no sono, e não pode acontecer isso. Vai lá, ó, cotoveladinha no papai, tá certo? Acorda bem, vem me ajudar, senta lá na cadeirinha, travesseirinho nas costas, para dar numa posição boa o seu leitinho materno, tá certo? Nunca esquecendo de fazer o bebê arrotar, para que não haja um refluxo desse leite, uma volta desse leite que às vezes acaba não indo para o estômago e acaba indo pro pulmão e a criança broncoaspirando. Aquele leite que vai pro pulmão, entope todos os brônquios, pode causar uma bronquopneumonia e isso é um estado emergencial, tá certo? Aquela criança que às vezes broncoaspirou, gente, ó, é rapidinho o caminho do pronto-socorro ou do pronto-atendimento mais próximo, tá certo? Vamos tomar muito cuidado com isso, por isso que é importante que estejam sempre auxiliando essa mamãe. Não é fácil as primeiras horas, os primeiros dias em que a mamãe tem que se adaptar a essa nova fase e ela precisa do carinho e da atenção de todos,
tá certo? Nada de ficar levando problema para a mamãe, tá? Ela precisa estar bem, porque a primeira coisa que acontece é cometer o leite materno, tá? Os hormônios do leite materno começam a diminuir a quantidade, começa a produção diminuir também de leite e esse bebê vai acabar sendo prejudicado por esse tipo de coisa. Então não levem problemas para a mamãe, tá bom? Vamos deixar ela num estado, né, de fantasia. Ela precisa ser acarinhada, bem tratada, para que esse leite não seja prejudicado, tá certo? Bom, o bebê foi na consulta do pediatra, a mamãe tirou todas as dúvidas, depois o bebê retornou para sua casa, tá certo? Ele precisa se adaptar bem. A mamãe, às vezes, que trabalha, infelizmente, precisa retornar, infelizmente não, né? Graças a Deus que ela tem um emprego. Mas assim, ela precisa retornar ao emprego, infelizmente que eu digo, é devido a ter que deixar o bebê com alguém. E a gente vai ter que ter o bom senso, certo? De se adaptar a essa nova fase. Às vezes tem mamães que elas conseguem retirar o leite, deixar armazenadinho na geladeira, tá certo? Amornar em banho-maria, mas não é fácil porque às vezes a pessoa que fica não vai dar no copinho, às vezes vai dar numa chuca ou às vezes numa mamadeira e a criança vai começar a perder um pouco do vínculo às vezes com o peito. Por quê? Porque a saída de leite materno do peito é uma quantidade, a da mamadeira é outra, tá certo? Então a gente precisa ter o bom senso para poder ver o que vai acontecer. Se essa mamãe ela vai conseguir amamentar esse bebê, retirar o seu leite para deixar armazenadinho, para que alguém que esteja com esse bebê, quando ela estiver trabalhando com os 3, 4 meses, certo? Possa vir a sustentar esse bebê, tá bom? Mas isso não contraindica que a mamãe tenha que ficar fazendo o não uso do leite materno. Não, chegou do trabalho, vai lá, amamenta o bebê. Antes de mais nada, ó, mãozinha lavada, tá certo? Que a gente está vindo da rua, se possível tomar um banho antes para poder retirar todas as bactérias, os vírus que a gente praticamente recebe do dia a dia, tá certo? Para que esse bebê não seja contaminado, tá bom? Então, precisa adequar tudo isso, tá bom? Precisa ser discutido entre o papai e a mamãe o que vai acontecer, se ela vai retornar depois da licença maternidade de 120 dias ao trabalho, ou se ela vai ficar em casa, o que for melhor para a mamãe e para o bebê. Tá bom? Mas essa é uma realidade, né, que a gente sabe muito bem que no nosso país as coisas estão muito difíceis e normalmente existe a necessidade da renda do papai, né, além da do papai, também a renda extra da mamãe, tá certo? Então a gente tem que se adaptar a isso, tá? Então aqui, quando as mães estão aqui, elas conversam comigo sobre tudo isso e praticamente eu também tenho que usar o meu bom senso, eu tenho que ajudar as mães nesse sentido, tá? Para que elas tenham praticamente logo um cardápiozinho que possa também se adequar a esse tempo que ela não está presente em casa, tá? O que eu oriento sempre às mamães? Gente, se vocês puderem ter uma pessoa maravilhosa como a vovó, não sobrecarregando vocês, vovós, mas vocês sabem muito bem que vocês já criaram as suas filhas, os seus filhos, né? Vocês têm todo o cuidado com os bebês, tá certo? Então é uma mão assim, é um colo que é praticamente como se fosse da mamãe também, tá certo? Mas se caso isso não for possível, aí vai ter que se adaptar a uma prática que seja melhor para o nosso bebezinho, tá bom? Mas isso é uma discussão entre o papai e a mamãe, eu não interfiro, tá certo? O que for melhor para vocês é o que vai ser decidido, tá bom? Apenas a gente orienta a nossa prática aqui de alguns anos de vida profissional da melhor forma possível para que vocês possam se adaptar a essa nova realidade, tá bom? Mas a gente quer o melhor para vocês, que tudo dê certo, tá bom? Então, gente, todos aqueles cuidados. Então, vou dar uma pinceladinha para que a gente possa lembrar. Fontanela do bebê, moleirinha do bebê, não pode estar baulada, vidro de relógio, tá certo? Ela tem que estar mais ou menos como se fosse um riozinho, tá? Mas não tão profunda, tá bom? Isso também tem que ser observado. Pelezinha do bebê, não pode receber beijo de barba, beijo de batom, porque pode dar fungo. Ouvidinho do bebê, nunca colocar leite materno, tá certo? E nunca cotonete também, porque cotonete pode prejudicar e trazer até infecções de vírus e bactérias para o ouvidinho desse bebê. Nunca deixar o bebê mamar deitado, porque isso também pode prejudicar, tá certo? O leite pode escorrer para o ouvido do bebê e causar o eczema, que é uma inflamaçãozinha, isso não pode acontecer, tá certo?
Outra situação, o narizinho do bebê tem que estar sempre desentupidinho, com sorinho fisiológico, tá? Ou então aqueles soros fisiológicos que existem nas farmácias, que são adaptáveis, né? Possuem um bico anatômico, tá certo? A boquinha do bebê tem que estar sempre bem asepsiada, as mamas da mamãe tem que estar sempre limpinhas, para que não passem algum tipo de fungo para o bebê e possam causar aquelas aftas que às vezes a gente fala, aquelas estomatites, né? Então a gente precisa estar sempre de olho nisso tudo, tá bom? Cuidado com as maminhas do bebê, nada de ficar apertando, porque às vezes acumula um pouquinho de hormônio do leite materno, aí vão lá, aperto, não, faz compressinha de aguinha morna, tá certo? Para poder ir isso se dissolvendo aos poucos e voltando à normalidade, tá bom? Então temos que tomar muito cuidado também com a asepsia, não utilizar perfumes, talcos, principalmente banho só com sabonete glicerinado. E aí vai um recadinho que eu acabei esquecendo: a roupinha do bebê, a roupinha da mamãe e do papai, que fica muito em contato com o bebê, somente, tá bom? Com sabãozinho de coco, sem amaciante, tá certo? Passar a roupinha do bebê por dentro e por fora, para eliminar todos os germes, todas as bactérias, os fungos, os vírus. O quartinho do bebê tem que estar bem arejado, bem asepsiado, entrar aquele solzinho. E vai aí a dica: solzinho para o bebê é importantíssimo para o fortalecimento dos ossos, tá certo? Às vezes o pediatra ele avalia o bebê e aí ele vai lá e passa uma medicaçãozinha que é uma vitamina à base de vitamina A e D, tá certo? E a gente tem que utilizar no máximo 2 gotinhas, dependendo da vitamina, para que não haja, por exemplo, o crescimento da moleirinha do bebê, tá bom? Gente, observar os bracinhos, as perninhas, como está a respiração desse bebezinho, como ele está mamando, se de repente ele às vezes não tem um refluxo, que mais pra frente a gente vai falar também, que às vezes é aquele leitinho que sai pela boca ou sai pelo nariz. Se um bebê que está ganhando peso muito bem, não tem problema esse refluxo. Por quê? Porque esse é excesso de leite que está no estômago do bebê e é eliminado através da boquinha, mas não pode sair pelo nariz, tá? Se sair pelo nariz, tem que ser investigado pelo profissional, geralmente o pediatra, tá bom? Grande beijo, não se esqueçam, nós nos vemos no próximo capítulo. Esse foi o nosso 10º vídeo, tá bom? Que a gente está fazendo aqui para vocês, os cuidados com o recém-nascido, parte 2. E a gente se vê, um grande beijo, não se esqueçam de dar aquele like, não se esqueçam de se inscrever, olha, tá bom? E a gente se vê logo mais. Um beijo no próximo capítulo dessa nossa viagem, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e a gente se vê.